Estamos aqui reunidas hoje com uma proposta muito especial. Primeiramente, eu quero apresentar as nossas convidadas, que é a doutora Camila Santiago, psicóloga cognitiva, comportamental e neuropsicóloga, e a doutora Karine Amarante, psicóloga jurídica. Sejam bem-vindas e queremos agradecer a participação de vocês, porque a nossa intenção com esse bate-papo extremamente informal é trazer para todos os ouvintes a importância do trabalho da psicóloga, seja psicóloga forense, seja psicóloga particular, mas, em resumo, do trabalho do psicólogo em si, porque nós todos somos pessoas normais, com alguns aborrecimentos, com algumas questões que nos incomodam e que nem sempre conseguimos resolver. E os nossos familiares constantemente vão comprar as nossas angústias, as nossas aflições. Por isso que o trabalho de um psicólogo é de extrema importância, porque é um trabalho imparcial, um trabalho científico que está ali proposto para auxiliar, identificar e melhorar a nossa construção como seres humanos. E ainda, para colaborar com esse nosso debate, nós temos a doutora Maria Eduarda Carvalho, advogada em Florianópolis, a doutora Andressa Anastácio, advogada no nosso escritório aqui em Blumenau, a doutora Rafaela Moser, também advogada do nosso escritório em Blumenau, e eu, Mara Povo, também advogada aqui em Blumenau. Com isso, nós vamos dar início a uma rodada de conversas bem descontraída, mas de extrema importância, que eu gostaria muito e peço que todos tenham assim uma atenção ímpar, especial, porque nós acreditamos muito que o serviço do psicólogo pode contribuir com todos e principalmente com as crianças, que hoje vai ser o nosso foco de discussão. E com isso, nós vamos, e não tem como deixar de mencionar, o triste e trágico episódio do menino Henry, que abalou e chocou todo o nosso Brasil. Então, eu pediria para as nossas convidadas, qual eu vou tomar liberdade de chamar de Camila e Karine, para que pudessem dar a opinião delas, no sentido de quais são os primeiros sinais que a criança vítima de violência física ou de violência emocional apresenta. Então, é muito visível a primeira coisa que a gente vê numa criança e que a gente percebe numa criança quando ela pode estar vindo a sofrer algum tipo de violência física, emocional, ou mesmo negligência, ou tem a violência sexual também, é no comportamento da criança, né? O comportamento da criança, ele muda, né? E a gente consegue, falando clinicamente, né? Quando eu recebo essas crianças no meu consultório, a gente consegue, através de várias escutas, né? Muitas vezes a gente vai para a escola, escuta professor, que também é muito importante, né? As crianças passam muito tempo na escola. A gente consegue perceber drásticas mudanças no comportamento da criança. E, sim, ela pode começar a apresentar um comportamento mais ansioso, diminuir concentração, pode começar a apresentar episódios de fazer xixi na cama, muitas vezes fazer cocô na calça também, não querer mais se alimentar e, principalmente, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, ela apresenta uma dificuldade de estar diante desse abusador, entre aspas, né? Abusador, que eu digo abusador no sentido de abusador emocional, abusador físico. Então, ela cria uma repulsa dessa figura. Então, esses, assim, são alertas e são sinais amarelos que se acendem para que possamos prestar uma atenção mais focada no que está acontecendo com essa criança. Só para complementar ali o esclarecimento da Camila, então, assim, comportamentos, coisas que crianças não apresentavam antes, né? Porque toda criança tem um comportamento, né? Diante dos coleguinhas, em casa.
Então, assim, vai haver uma mudança do que ela era antes, do que ela passou a ser após o abuso. Então, assim, é umas coisas que a gente tem que perceber primeiro, né? E a partir daí começar a observar, né? Na relação com os coleguinhas, o que ela fazia antes, passa a fazer depois, né? Como a Camila falou, essa rejeição, né? Nesse suposto abusador, e acompanhando, né? E se for, né? No caso, for algo mais grave, e assim, né? Já encaminhar eles uma delegacia ou até um psicólogo, né? Alguma coisa para poder saber o que está acontecendo com essa criança, né? A gente parte do seguinte princípio, que a criança, ela tem um padrão comportamental, né? Ela segue um padrão comportamental. Então, assim, qualquer alteração muito drástica nesse padrão comportamental é um sinal de alerta, né? Aí é uma das coisas, é uma luz amarela que se acende, não, precisamos olhar mais a fundo, né? O que aconteceu? O que está por trás disso? Por que essa criança mudou tão drasticamente disso? Às vezes, muitas vezes, assim, eu recebo casos lá no consultório que a criança, ela vai super bem na escola e, de repente, ela começa a não querer mais ir para a escola, o rendimento dela começa a cair, ela não dorme mais sozinha no próprio quarto, né? Então, assim, é muito, muito, muito comum que a criança, ela regrida nesse comportamento, que ela infantilize. É como aquela coisa de eu estar precisando de ajuda, sabe? Então, é muito visível a mudança comportamental. E eu acho interessante a gente chamar a atenção nessa fala de vocês de que é uma mudança comportamental, porque nesse caso específico do menino Henry, eu vejo muitos questionamentos de que o menino não falou para o pai que sofria essas violências e tal, mas talvez tenha manifestado no comportamento essas mudanças. Não necessariamente a criança vai verbalizar. Até porque tem crianças que não verbalizam, né? Tem as crianças muito pequenininhas que a gente não tem essa facilidade. Quando eu recebo um paciente de 8, 9, 10 anos lá no consultório que fala, eu preciso que tu me ajude, os meus pais estão batendo em mim. Então, assim, quando a criança é menorzinha, é muito mais no comportamento do que na própria fala, né? Então, acho que isso é uma coisa muito básica, assim, é uma coisa que a gente traz sempre. Eu me lembro que quando eu tinha os meus filhos pequenos, que tinha babá ou algo assim, né? Quando a criança tinha aquele comportamento já de rejeição, de não querer ficar, de criar um pânico, de uma coisa assim, já se acende uma luz. Então, nos pequenininhos, a gente nota muito no comportamento mesmo. Mas a criança também só vai verbalizar se ela se sentir num ambiente seguro, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar que a gente vive no momento da pandemia, a criança não tinha aula, então, provavelmente, a escola poderia ter sido observado esse tipo de comportamento e avisado. Viajava, né? Trabalhava fora. Exatamente. Então, assim, sim, o pai engenheiro, né? Fica muito fora. No caso do menino, né? Então, assim, né? Vivia num ambiente onde, né? O suposto lá aconteceu agressor, a mãe também, de uma certa forma, negligenciou, né? Tinha o caso da babá. A babá até tinha algumas informações do menino, né, mas que ele relatava, nada, mas também que não, até relatou a mãe, mas a mãe também não foi negligente. Então, assim, que espaço essa criança vive e de que ela possa se sentir segura em estar colocando isso para alguém, porque a criança precisa se sentir segura. Ela precisa verbalizar com uma pessoa que ela se sinta segura. Né? Então, você criar uma relação de segurança, né? Aliás, ali aqui nos bastidores, tu estavas falando antes, Camila, claro que a gente está falando de um caso que não conhecemos os detalhes, estamos falando de um suposto assassinato, né? Esse processo não chegou ao final, nem o inquérito, né, me parece. Mas vamos lá, diante do que a gente tem, tá? Do superficial. Tu falaste antes um pouco sobre o que parece ser a personalidade do agressor, do padrasto e da mãe. Isso. De que eles formaram uma combinação perfeita. Chave e fechadura, assim, né? Lógico, a gente falando do caso em tela, né? Dessa situação. Hipoteticamente, isso, né? Hipoteticamente falando. Então, vendo de fora, a gente faz uma leitura de uma mãe com uma personalidade muito narcisista, né? Sempre aquela preocupação com ela mesmo, até porque se formos fazer toda a leitura, assim, ela sabia, né, de certa forma, que essa criança sofria algum tipo de abuso, porque ela recebeu o vídeo. A criança tinha marcas roxas pelo corpo, então ela sempre negligenciou isso, né? Ela já tinha ido ao hospital, isso, já tinha ido ao hospital. E ele achou uma presa fácil, ele com uma personalidade mais
psicopata, né, ele achou uma presa fácil. Então, assim, ali se encaixaram, né? Duas personalidades que se encaixaram. E o que eu observo, assim, e reforço, né? Eu acho que eu vou falar constantemente no nosso debate da importância da nossa conversa, da importância das pessoas pararem realmente para prestar atenção, porque no caso específico e outros tantos, não se imagina o final de uma tragédia. Quer dizer, não se imagina a tragédia que alguém vai Chegar ao morrer. extremo. Chegar ao Matar extremo. uma criança. Não, é que uma mãe vai fazer isso. Uma né? mãe. Que é pior, né? Fará ou permitirá. Porque mãe a gente tem aquela imagem de sagrado, de Detalhe de que tem proteção, mais né? um caso recente no Rio de Janeiro, no interior do Rio, né? Era um casal homoafetivo, não sei se vocês viram. Sim, agora, foi semana Sim, retrasada recente, também. mais uma criança assassinada pela madrasta e pela mãe. Mas tem o caso do menino Bernardo Também, tantos, né? Nardoni, O caso Isabela Nardoni. Isso, Isabela o Nardoni. menino do Rio Grande. O caso dos Nardoni. Mas tivemos um caso aqui em Rodeio, na mesma semana. O pai matou, ele foi matar a família, acabou matando a filha, 20 e poucos anos. Mas a questão é que ninguém imagina que isso pode terminar numa tragédia. Só que tragédia, todo mundo considera a morte. Óbvio, não tem coisa pior. Mas nós temos que cuidar do cotidiano, da rotina, porque o lado emocional, o equilíbrio emocional de uma criança, de um ser humano, é que leva a ele a ser uma pessoa, não vou dizer do bem, mas uma pessoa que vai conseguir construir uma família, que vai construir trabalhar, que vai conseguir gerenciar, que vai ser ela própria, né? Então, todos os males que se causa a outrem nesse sentido são destrutivos, são uma tragédia rotineira, pequena, mas que leva a alma desse ser humano à morte. E a Karine também, antes, nos bastidores, tinha comentado que a gente idealiza, eu acho que isso que a Andressa e a Camila estavam falando, a figura do pai e da mãe. E não é bem assim, não é verdade, Karine? Sim, não existe, né, a gente acha que, como né, a Camila falou, porque a gente idealiza a mãe. Quando a gente vai avaliar, quando a gente vai olhar mais a fundo num caso assim, a gente não pode pensar numa mãe e num pai. Nós podemos pensar que existe mulheres boas, mulheres ruins, pais bons, pais ruins. Então, assim, se a gente for olhar para um lado de pessoa, de sujeito, nós podemos ter vários resultados, né? Crianças que vivem em lares que passam por violências são crianças que não são vistas como crianças, e sim objetos, né? Porque se você tem a concepção de que você tem um filho e que você tem uma responsabilidade perante ele, né? Enquanto você quer formar uma criança, né? Daqui a um tempo ser uma criança do bem, você tem toda uma responsabilidade, um comportamento, um papel em cima disso. Mas quando você vê a criança como objeto, como qualquer coisa, como, né? E um pai, né? Uma mãe que a gente objeto meu ainda, né? Que eu faço o que eu quiser, né? Sim. Mãe acha que é dona, Propriedade, Ou né? que é um objeto qualquer que não tem serventia, não tem valia. Não é um sujeito de direitos, é uma coisa, Entendeu? Que eu realmente. posso levar para lá e para cá, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso deixar assim comer, posso bater que não vai dar nada. Então, né, a gente tem esse tipo de coisa. E eu acho que acaba muito na tragédia também, como a doutora Mara estava dizendo. Por quê? Porque nós crescemos aprendendo que a família é proteção. Então a gente acha que a pai e mãe não faz violência mal, é né? muito mais comum acontecer na rua Fora. ou na escola do que dentro de casa. Isso é uma coisa cultural. Isso. A gente cresce que família é sinônimo de proteção. E nem sempre, em muitos casos, em muitas situações, é muito comum, é dentro de casa, é dentro dos lares que acontece silenciosamente esse suicídio emocional das pessoas. Então, isso é uma coisa meio que cultural, porque a gente cresce achando que família é sinônimo de proteção. Não. E temos pais, e temos mães, e temos avós que maltratam, que batem, que chegam Torturam. a matar. Então, por isso que chega nessa tragédia, porque ninguém pode acreditar que dentro do seio familiar, dentro de casa, onde é para ser o lugar mais seguro do mundo, aconteçam
como aconteceu no caso desse menino. Dependendo até da família, normal, né? Exatamente. Porque se vem de uma família que sofre violência, né, desde o avô, que é uma vítima, né, Sim. que tem uma família que é um avô que bate, que É uma uma avó que história bate, que uma familiar. mãe que é É um abusada, sistêmico, assim. isso vai se Ele prolongando até alguém dar um basta, enfim, É o né? padrão de comportamento, né? Até é aquela coisa assim, lógico, eu sempre enxergo que a gente tem a possibilidade de seguir igual ou de fazer 180 graus. Então, assim, eu sou uma mãe mediante daquilo que a minha mãe me passou. Eu peguei as coisas boas, então eu exerço meu papel materno daquilo que eu aprendi. E a gente vê que, em muitas situações, o contrário também faz parte disso, né? Então, Não quando repetir vem os erros. isso, quando vem uma história familiar muito violenta, né? Esse padrão de comportamento ele vai se repetindo de geração em geração. Isso seria, por exemplo, uma causa de dificuldade em aceitar o tratamento para a criança também? Quando isso já vem da família? Sim, porque muitas vezes as feridas começam a ser expostas, né? E a gente começa, entre aspas, na visão dos pais, né? Porque a gente vê que às vezes eles vêm para consulta e num primeiro momento eles deixam muita coisa maquiada, muita coisa por trás, né? Lógico, aí a gente vai, é que nem uma cebola, a gente vai tirando as camadas e vai chegando num conteúdo, num núcleo. Então, assim, querendo ou não querendo, de certa forma, quando eu procuro um profissional de psicologia, querendo ou não querendo, eu tenho que abrir minhas feridas, né? Eu tenho que expor aquilo que também eu não tenho de bom, no caso, os pais. Então, isso muitas vezes faz com que eles não procurem esse acompanhamento. Se tem uma vergonha, né? Com certeza. De mostrar De e se expor. E se expor, é verdade. Eu queria fazer. Não, aí saindo um pouco do caso específico, né, do menino Henry, já entrando assim num caso de violências gerais e que vocês falaram dos sintomas, entre aspas, que essas violências acabam gerando nas crianças. Como é que a gente pode separar esses sintomas, essas mudanças de comportamento do que seriam sintomas de uma síndrome da alienação parental? Como é que a gente identifica essas coisas que são diferentes? A alienação parental é um tipo de violência, né? Talvez não tenha sintoma físico, né? Não tem marcas, né? Mas tem sintomas psicológicos, né? Quando a gente vai avaliar uma alienação parental e tentar, às vezes tem um suposto, né? Denúncia de abuso sexual, nós temos que separar, na escuta da criança, a gente tem que fazer o seguinte: primeiro você vai ouvir a criança, né, que é o mais importante, vai escutar a criança, mas não se basear só nesse relato da criança. Você vai aumentar esse relato para a dinâmica dessa criança, né, o que ela vive, como ela vive, quais são as pessoas que estão envolvidas nessa vida dela, pai, mãe, avó, tio, escola, comunidade. Então, você vai começar a perceber que essa criança, quando há um abuso, né, que a gente falou bastante dos sintomas ali, é bem claro, né, sintomas físicos, se tem violência sexual, vai ter o exame de corpo de delito, né, e o emocional, que tem aquelas regressões. Mas numa alienação parental, você tem que analisar o contexto que a criança vive, né, o que essa criança traz de relato. Você vai olhar primeiro a idade da criança, né? As crianças pequenas não têm um relato tão abrangente e tão aguçado assim, né? Você vai ver que tem uma coisa diferente. E geralmente a criança alienada, ela vai lá dizer para a psicóloga que eu não gosto do meu pai ou da minha mãe. Ela vai repetir a fala do alienador, né? Porque o pai não gosta dele. Ou alguma situação de rejeição implantada, né? Mas dentro desse cenário de que a criança vai lá e fala isso, aí você diz que, como é que eu sei? Porque eu penso o seguinte, a criança vai lá e fala que eu não gosto do meu pai porque o meu pai me bate. Aí eu fico pensando, como é que eu sei se aquele pai está batendo nela mesmo ou se isso não foi uma implantação da mãe na cabeça dela? Você vai ver a frequência, né? Porque nós temos atos de alienação parental, que é uma coisa que, seu pai é uma droga, seu pai não serve para nada. Né? E quando isso é frequente demais, quando isso se repete demais, né? Quando é tantas vezes repetido e implantado na cabeça da criança, esse tipo de fala.
Então, quando a criança vem fazer o relato no consultório, automaticamente ela vai despejar isso aí. Tá, e além disso? Além disso, eu não sei mais. Eu não consigo ir além disso. Tá, mas aí você Ela não sabe detalhes. Você vai trazer, sim, no tempo real dela. Mas quando? Que dia? Estava chovendo? Que momento? Daí ela não consegue ir além. Ela só fica naquele... foi ele baixando a calcinha, ele fez isso, ele não sei o que, não sei o que. E deu, fechou. Então, tu começa a perceber de que tem alguma coisa mais aí. E aí, falas prontas, né? A repetição do que a mãe fala. Então, a importância escutar a criança, escutar a mãe e escutar o pai. Porque provavelmente a criança vai repetir a fala do suposto alienador. Né? Se for a mãe, se for o pai, ela vai repetir. Elas vão ter o mesmo discurso. Exatamente. Você pode ver também a relação que ela tem com o suposto, né, alienador, né? Que se é uma relação muito dependente. Né? Então, assim, é tudo, não é uma coisa em si só, né? Você tem que, o antes, o depois, né? As pessoas envolvidas, como terminou essa relação desse pai e dessa mãe, como era essa relação desse filho com esse pai antes, se houve uma relação antes, se existia um vínculo antes, a partir de que momento foi cortado esse vínculo. Né? Então, assim, são várias informações que você vai criando uma história, para você se chegar realmente e dizer, é uma alienação parental. Né? Tá se caminhando para uma síndrome, né? Que é o caso mais pesado. E a frequência disso, a idade da criança também é importante, né? Para poder você saber diferenciar até que parte é alienação, até que parte não é. Assim, fazendo um parênteses, para que todos possam entender um pouco da alienação parental, um tipo de alienação que pode acontecer, né? Os pais separados, e geralmente são com pais separados, mas pode acontecer uma alienação até em outro ambiente. Até com outras figuras, não precisa ser pai, Isso. pode ser uma avó, né? Exato. Mas vamos trabalhar aí com pais separados, que é o mais comum. E como a regra ainda, que o lar referencial fique com a mãe, então vamos usar o exemplo da mãe alienadora, mas sabendo claramente que existem pais alienadores também. Então, aqui não é questão de gênero. Mas no caso, então, de uma mãe alienadora, chega o final de semana do filho ir pernoitar na casa do pai. E aí essa mãe alienadora diz o seguinte, olha, você pode ir, meu filho, não tem problema. Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui sozinha, se eu cair, se eu desmaiar, mas eu me viro. Você pode... Não, eu sou sozinha no mundo. Como é que essa criança, ela vai bem? Uma alienação que a gente costuma ver aqui no escritório, e essa, assim, poderíamos chamar de uma das mais modestas, talvez, mas é muito séria. Andar de avião, principalmente quando pais que moram em cidades diferentes. Meu filho, minha filha, se você for andar de avião sem a mãe e o avião cair, como é que a mamãe vai ficar? Então, nós temos casos de crianças, hoje adolescentes, que não viajam sem a figura materna. Situação ocorrida aqui no nosso escritório, do pai ir à Disney com um dos filhos, com os filhos e um filho do outro casamento, e ter que pagar uma passagem extra para a mãe ir viajar junto e ela ficar num outro ambiente lá, porque senão a filha não iria viajar. Tivemos agora um outro cliente... Não vinha ao encontro do pai Não vinha, também, tivemos um outro cliente que foi toda a família para a Europa passar a comemorar os 50 anos do vô e da avó, e a criança não ia se a mãe não fosse, e teve que se pagar uma passagem também, mas questões assim, de criança de 14, 15, 16 anos, que não viaja sozinhos de avião. Dependentes, Completamente dependentes, assim. Uma alienação camuflada, né? Isso que eu ia dizer, né? é importante nesse camuflada, relato, porque né? a gente, quando pensa em alienação, pensa A gente naquela acha coisa que, dramática, tá, né? escrachada, tá assim. só tirando a figura do pai ou a figura da mãe, porque ele não paga pensão. Não, mas tem essa eu digo que é alienação camuflada, por debaixo dos panos, manipulada. Manipulada. E aquilo que gera um sofrimento nesse menor, que vai ser um adulto, que vai carregar o resto da vida essas marcas. Agora, uma das piores, a falsa acusação de abuso sexual. Assim, se as pessoas tivessem consciência
do que é pegar uma criança de 2 anos, dizer que foi abusada, levar para fazer um corpo de delito, colocar uma criança de 2 aninhos de idade para tomar um coquetel anti-AIDS, colocar numa cadeia... Porque é protocolo, porque né? é protocolo. Digamos, descobrimos isso A gente ao descobre longo, ao longo do trabalho, chegando né? no hospital e a mãe dizendo que houve a suspeita de que a abuso. criança foi abusada, o protocolo é medicar com... Pelo menos avaliando. porque tem um prazo, né? Se tu tiveres... Questão de horas ali, né? Aí, na dúvida, eles medicam, mas enfim... E fazer um exame invasivo a ponto de nós conhecermos um caso que, não é da nossa cidade, mas assim, deles fazerem uma perícia, dizerem que a menina foi abusada pelo pai e no dia da perícia descobrir a unha da mãe que rompeu o ímen dessa menor. Então, assim, se as pessoas... que é um mundo, às vezes, tão escuro, que não chega à porta das nossas casas, que a gente imagina que isso não exista. Porque aquela nossa fala, né? Aquilo que a Camila e a Karine falaram tão bem, assim, ó, que nos nossos lares a gente deveria ter o berço da proteção. E você consegue enxergar que isso é violentado pelas pessoas que deveriam cuidar de nós. Então, quando a gente levanta essa bandeira da alienação parental, é porque isso realmente é uma das piores violências que se pode fazer com o ser humano, independentemente da idade, né? E independentemente da relação existente. E daí, até avançando aqui nas dúvidas, pergunto para ambas, né? Temos dito e pensado que geralmente, ou em todas as vezes, o alienador é um doente mental. Depois vocês fazem as ressalvas. E temos visto e lido que geralmente ele está acometido de um transtorno. Aí tem até uns exemplos, assim, transtorno de borderline, psicótico compartilhado, personalidade antissocial, narcisista, paranoide e até uma chamada síndrome de Munchausen, que é aquele em que a mãe adoece a criança. E às vezes a criança chega a acreditar que está doente mesmo, de tanto a mãe falar que tu tens dor de barriga, ela chega a ficar com dor de barriga. E fica. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas situações se o alienador é um doente, se ele tem um problema mesmo, todo alienador tem, e como identificar esses transtornos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter até bastante cuidado, né? Porque eu não gosto muito dessa ideia de ter o transtorno para justificar algo, né? Isso é uma coisa que, assim, essa coisa de patologizar tudo. Não, tem alienador que é sem vergonha mesmo. Que o transtorno que sofre é de sem vergonhice, tá entendendo? Eu acho que, assim, cada caso é um caso. Agora, essa coisa de tudo se amparar num transtorno para depois, num possível julgamento, essa pessoa... Isso, ter esta justificativa. Porque ou eu tenho um transtorno de personalidade, ou porque é isso, ou porque... Não, eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que cada caso é um caso. Eu sou muito cuidadosa nisso. Doutora, sei lá, não tomei meus medicamentos, então eu fico um pouco alterada. Sabe, tem falas e falas, e eu vejo muito hoje que as pessoas estão usando isso, até eu, como profissional da saúde mental, é uma coisa que me deixa, assim, em algumas situações, me deixa muito revoltada e me faz pensar muito, porque as pessoas estão usando isso muito como muleta, como desculpa. Não banaliza, por exemplo, assim, a bipolaridade. Eu sou bipolar. Eu respeito a bipolaridade, mas será que essa bandeira da bipolaridade não está sendo usada como, eu digo assim, uma bengala para a pessoa se camuflar nos seus defeitos? É que eu acho que está meio banalizada essa questão. Eu acho que eles vão muito lá no Google, bipolaridade, eu me encaixo nisso. É que nem as crianças quando chegam no consultório, às vezes, eu acho que ele é autista, ou eu acho... o negócio está muito no achismo, as pessoas vão lá, pegam algumas características, então assim, eu fui estúpida contigo porque eu sou bipolar. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que ter essa percepção. Eu acho que todo caso, é uma coisa que a gente tem que analisar com cuidado, com cautela, criteriosamente. Tem casos, sim, que a pessoa tem um transtorno.
Isso é fato. Agora, tem casos, até porque assim, ó, tem alguns transtornos, lógico, a gente aí vai entrar um pouco na questão dos transtornos, tem alguns transtornos que vêm da questão genética, né? Vamos supor uma psicopatia. 60% genético, 65% genético e 35% o ambiente, né? E a pessoa, quando ela tem esse transtorno da psicopatia, essa personalidade, em exames de imagem é possível ver que falta uma estrutura lá no cérebro dela que trabalha essa questão da empatia, tá entendendo? Então, assim, tem casos, sim, que a pessoa tem transtorno, agora tem casos que a pessoa não tem transtorno e usa isso como desculpa. Assim, o objetivo da avaliação psicológica, no caso de alienação, até para não criar também que tudo era alienação, né? Isso, tem isso. Tava aqui na lista. Nisso, inclusive. Exato. Então, assim, não quis falar com o papai porque estava vendo desenho, ela está alienando. Né? Nem sempre é isso. Então, assim, numa avaliação psicológica, né, que você vai avaliar se há ou não uma alienação parental, né, como eu falei, vários situações você vai analisar, não é só a escuta da criança, tudo um complexo de que envolve, né, essa criança, você vai se basear no quê? Na criança, né? Eu não estou aqui para avaliar se ele tem um transtorno ou não. Ok, na avaliação, na minha investigação de avaliação, eu vou avaliar todos os construtos que fazem parte da criança, na dinâmica dela. E, claro, se eu precisar, né, eu vou avaliar o pai, vou avaliar a mãe. E se nesse construto que interfere nessa vida dessa criança, que está apresentando, né, que foi apresentado como, né, uma sofrendo alienação, se eu precisar que seja avaliado essa parte de transtorno, lógico, a gente vai indicar, né? Olha, realmente esse pai ou essa mãe apresenta um transtorno e é preciso que faça uma avaliação mais aprofundada, mas não que isso vá impedir, justificar que essa criança sofre ou não por causa disso, não. Para complementar, eu acho que é importante. Exatamente. Não é uma relação de causa e efeito. Não. Ele vai fazer parte da história da investigação, porque é a história da criança, porque o pai dela ou a mãe dela faz parte. Tem que investigar, mas não que isso seja o mais importante. Se isso interfere na criança, na saúde mental dela, para que ela possa ter uma saúde mental, né, positiva e daqui um tempo positiva, temos que colocar. Nós temos que avaliar e colocar isso, porque é obrigação nossa. Porque ou se trata né? esse pai doente alienador, ou se corta o contato total dele com o filho, que a gente sabe que seria uma medida absolutamente extrema, difícil, né, destituir do poder familiar, porque seria muito difícil. Então, o outro caminho seria tratar esse problema. Entre aspas, o alienador é uma coisa muito difícil, é uma coisa que... A não ser que por exemplo, assim, nós temos, por exemplo, já tem de casos de acompanhamento, né, de crianças para restabelecer o vínculo com o pai. Né? A criança mora com a mãe foi, né, na perícia foi avaliado de que a mãe fazia alienação, a criança estava passando por alienação e foi pedido que fizesse acompanhamento dessa criança para restabelecer o vínculo com o pai. Mas como você vai fazer o estabelecimento desse vínculo com esse pai se essa mãe continua alienando? Todo dia. Todo dia ela está Entende? batendo naquele martelo. Né? É muito difícil. Exato. Então, assim, você tem que ver a idade da criança, você tem que ver por que aconteceu, se a criança tinha um vínculo com esse pai. E ao mesmo tempo que eu trabalho a criança, tem que trabalhar a mãe. Mas, mesmo que seja com outro, mas tem que trabalhar. Mas aí eu faço uma crítica, sabe? Eu não sei nem para quem eu direciono essa crítica, porque o judiciário impor esse tratamento é um pouco complexo, porque a Constituição Federal, ela dispõe que nós temos direito à liberdade, né, de procurar. Posso impor um tratamento, só se interditar a pessoa. Por outro lado, né, e eu faço umas considerações, que o menor, ele é desprotegido, ele é um ser vulnerável. Então, até onde essa questão da mãe pode se sobrepor ao bem-estar do menor. Então, no meu ponto de vista, e eu acho que isso que a gente mais observa é que de nada adianta identificar uma alienação parental se o alienador continuar trabalhando. Exato, que é isso que você vinha falando. Então, são pontos assim nós temos que tratar o alienador, né? Nós temos que tratar o alienador. Mas e quando ele não tiver um transtorno, ele for só um mau caráter?
Tem que tratar igual. Mas aí ele Tem não que tem jogar o uma real. transtorno mental, mas ele pratica alienação Mas parental. uma coisa que eu noto Isso já muito é no consultório, que quando o alienador nota que ele foi descoberto, Ele né? reduz? Ele reduz. É? Em muitas situações ele reduz. Em muitas situações ele começa a tomar um pouco, ele vai criando outras estratégias de alienação. Às vezes, Porque ele não é doente, ele é esperto. às vezes, por isso é que eu falo que cada caso é um caso, né? Então, assim, eu vejo que quando tem algumas mães que eu falo, olha, assim, a gente tem que rever algumas coisas, porque eu acho que tu estás agindo, essa conduta não está legal. Assim, quando a gente fala um pouco mais a fundo e levanta essa coisa, olha, passou de não ser um simples convívio com o pai e a gente nota que é uma coisa que é um pouco mais planejada, mais programada, eles têm alienadores que ficam com medo e dão uma recuada. Nós também vivemos isso, a gente faz o terrorismo Porque também assim, com Andressa, elas. tratar, não dá, sabe por quê? Porque eles nunca vão considerar que eles são alienadores. Eles não vão, como é que eu vou tratar, vamos supor, eu tenho ansiedade, como é que eu vou tratar a ansiedade se eu não considero que eu tenho ansiedade? Sim. Tu vais tratar Tá forçadamente, entendendo? nem vai Exatamente. funcionar, Mas né? aí voltamos ao início do nosso debate. Por isso que a figura do psicólogo é extremamente importante. Porque quem que vai identificar essa situação? Nós, advogados, nós não temos essa expertise. Nós podemos até visualizar esses sinais, mas nós não conseguimos emitir um laudo científico sobre essa questão. O juiz também não. E questões como essa tendem a parar no judiciário. E os familiares, eles são viciados com as dores, com as nossas dores. Então, voltamos a um casal separado. Eu estou separada, eu falo horrores do meu ex-marido, meu pai e minha mãe, em regra, vão comprar toda essa minha angústia. Então, a figura do psicólogo, eu insisto, ela é, assim, fundamental para poder abrir esse leque e demonstrar essa situação que está ocorrendo e que tem que ser equacionada, resolvida e melhorada. Até porque, às vezes, muitas das vezes, nos corrijam, o alienador, ele quer punir, né, o outro, porque o outro me deixou. Em muitos usa o casos, ele filho não como aceita a instrumento. questão da separação, né? E até entrando um pouquinho mais, que a gente estava falando de como essa criança, né, verbaliza. Eu vejo lá no meu consultório, né? O consultório é todo adaptado para criança, então eu estou muito preparada para receber essa criança. Então, assim, quando a criança é muito pequena, ai, Camila, como é que tu percebe isso? A gente senta no chão, é na ludoterapia. É bonequinha, é bonequinho, e às vezes a gente percebe algum comportamento, isso, né, não é condizente com a idade dessa criança, de abuso, alguma coisa assim, aí a bonequinha bate no bonequinho, ela tampa o rostinho, tá, mas olha só, não, mas é que, eu vou fazer assim, ela tem que ficar quieta. Então, a gente vê através nos pequenos, é incrível, a gente vê através Do lúdico. do lúdico, muito do lúdico. E a gente vocês conseguem identificar uma situação de violência, seja por alienação, ou seja, uma violência gerada, fisiológica mesmo, em uma sessão única? Não. Impossível, né? Impossível, né? Nós tivemos uma que situação nós dessa. passamos por situações, Uma às psicóloga vezes... forense, lembra? Isso aconteceu num processo. Uma psicóloga forense fez um laudo de 40... Ela teve um contato de 40 minutos com a criança, lembra? Isso. E ela tirou uma Eu, conclusão particularmente, com esse não contato. Para mim é impossível. Tivemos uma situação recente também de na delegacia, ter um laudo único, numa única entrevista. Então, nos chama a atenção essa situação, porque nós acreditamos que uma alienadora, ela não... Não existe um dia de alienação. A alienação, ela é construída, não é verdade? Né? Ela é constante. Ela pinga, que nem uma torneira. Ela vai pingando. E que também a gente não pode banalizar a alienação, como a gente vinha dizendo. Então, separou na primeira semana de convivência, deu uma horinha errado, deu uma coisa errada, ou o pai levou a criança no shopping, ou a mãe pintou a unha da criança de vermelho, sei lá. Tantas coisas podem acontecer e que o outro acusa indevidamente
o outro genitor de ter praticado alienação. Mas não é. De novo a banalização. Mas aí, De eu novo a acho que vem banalização. muito aquela coisa, eu acho que a gente tem que saber separar o casal parental do casal conjugal. Eu acho que na alienação o grande problema é esse. Essa Quem divisão se não separou existir, foi o casal conjugal. O casal parental, ele continua, os filhos vão ser filhos a vida inteira. Então, assim, quando não tem um bom senso, quando não supera essa separação do casal conjugal, começa a ver esse tipo de coisa. E assim, o marido pintar pode uma ter unha, sido motivo de guerra. um péssimo pai, um péssimo marido. Mas ele pode ser um ótimo não é? pai. É isso que eu ia comentar agora, porque às vezes a alienação que se coloca como acontece, às vezes esse pai, durante um casamento, não era um bom pai, não era presente. Então, assim, um pai que não é presente, que não vive presente na vida da família, vive viajando, sei lá, ou nunca foi um pai presente, nunca trocou uma fralda, sei lá, nunca participou dessa ativamente da vida desse filho. Quando ele se separa, e aí é por isso a alienação, a criança não quer conviver com ele porque não teve um convívio durante a vida em família, ele vai ter e que aí se construir separa. isso, né? Exatamente. Daí ele vem Ele é um dizer, desconhecido, né? a criança não quer mais vê-lo. Claro, vai diminuir a convivência normal, mas a criança não quer mais vê-lo. E daí, então, daí a Mas ele vai alienação... usar a alienação Mas aí da ele mãe. vai usar porque a mãe não quer, porque a mãe é isso, com o intuito de vingança, porque né, o pai ou a mãe, exatamente. Mas geralmente por trás de uma alienação, eu não sei se tu enxergas, eu sempre enxergo que tem uma coisa mal resolvida no casal sim, conjugal. sempre. Tá? Isso pra mim é fato. Então, assim, Quase uma sempre- regra. É muito visível. Começa por aí, né? É. Começa Mas por a um Glícia conflito. Brasil fala exatamente disso, da autoalienação parental, que é aquele pai que nunca participou, ou mãe, enfim, mas de modo geral, aquele pai que nunca participou da vida do filho, que nunca foi presente, e aí numa situação que já é por si só traumática de separação desses genitores, ele quer do dia pra noite Impor uma convivência. impor uma presença. E aí atribui à mãe a prática de atos de alienação parental, quando na verdade ele se autoalienou a vida inteira, porque não se fez presente, porque não se fez bom pai. Então, de fato, existe a diferença. O término de um casamento, depois que termina, independente de como foi o término, se há briga, se há uma separação litigiosa, pode saber que o casamento não era bem. Não era um casamento assim que tinha uma parceria, que tinha uma relação boa, que tinha uma saúde mental entre os dois. Então, assim, para partir para o depois, é porque já existia uma história que não estava sendo bem vivida, assim como entre casal e assim como pai, filho e mãe, filho. Então, assim, quando você vai analisar uma alienação parental, também tem que ver isso aí, né? Que às vezes você vai cobrar, porque não é, mas tem isso também, né? Tem isso. Histórico do casal. Sim. Agora, a questão da saúde mental, né, é sempre o ponto que a gente vai bater e é o que a gente busca. E hoje nós vivemos uma sociedade onde muitas pessoas se separam, sabe? Se nós voltarmos a 30 anos, voltarmos a 50, era praticamente impossível se divorciar, se desquitar. Há 30 anos atrás, havia muito preconceito. Há 25 anos atrás, bastante ainda, eram poucos. 10 anos já se tornou uma frequência. Não, frequência não, mas começou, na minha visão, assim, no meu ponto de vista, ter uma frequência. Hoje em dia, vocês mesmos que são psicólogos e que frequentam os colégios, acho que raramente vão encontrar uma sala de aula que não tenha filhos de pais separados. Então, isso é uma constante. E essa saúde mental, como é que nós vamos dizer para esses pais separados essa questão ali que a Camila falou? Olha, você está se separando da sua esposa, você não está se separando do seu filho. E para a esposa também, vamos preservar. Assim, ele pode não ter sido um bom pai, mas um bom marido, mas ele é um excelente pai e ela também é uma excelente mãe. Eu costumo assim perceber que eu acho que os homens reconhecem mais as mulheres, até porque realmente a gente tem o padrão das mulheres ficarem ainda mais com as crianças, né? Mas que o homem, ele pode ser um bom pai, mesmo ter sido um mau marido. Sim, com certeza. Mas quando a pessoa está no âmago da sua dor, de uma separação, Ela ela não não enxerga, consegue né? separar essas figuras. Eu estou me separando da Mara, eu não estou me separando da mãe dos meus filhos. Tá entendendo? Aí essa bagunça de sentimentos e de emoção faz todo esse
sabe, essa problemática na vida dessa criança, dessa família, enfim, desse ex-casal. De novo, quanto uma ajuda especializada, técnica, pode fazer total diferença no rumo desse relacionamento, que, como tu disseste, deixou de existir afetivamente entre marido e mulher, mas vai ser pra sempre. Casal parentão nunca morre, né? Todas as pessoas que se separassem, né? Independente de... Porque a separação é uma perda, né? Sim, Uma é perda, um luto, né? Tem que viver... Característica próxima tem- da morte, né? Todo disso, mundo né? tem que viver o Não é luto, né? semelhante ao sentimento de morte, É um né? luto. Então, assim, todo casal, ou mulher, homem, procurar esse psicólogo depois que se separa, no sentido de você se aliviar naquele momento que você está passando, nossa, seria ótimo, podia evitar um monte de coisa, né? Já aliviava um monte de problema no judiciário, né? Eu sempre enxergo, assim, eu enxergo que construir é muito fácil, né? A gente constrói um relacionamento. Agora, desconstruir uma coisa que eu ainda não estou preparada é muito difícil. E a gente observa que as pessoas elas têm resistência a procurar um tratamento psicológico. Muita resistência. Olha, a gente identifica, que nem falei para vocês, né? A gente identifica, não pode ter uma certeza e diz, olha, vamos procurar um tratamento, vai te ajudar, vamos ouvir. E até para pessoas... Exatamente. Como é que a gente desmistifica isso? Assim, nós temos, assim, eu, por exemplo, tenho um trabalho de plantão psicológico, né? Então, assim, eu trabalho, além da questão da jurídica, a questão de acolher o momento da pessoa, né? Um momento de emergencial. Então, não quer dizer, tirando, assim, essa parte cultural, não quer dizer que você vai ao psicólogo e você tem um problema. Eu concordo. É verdade. Né? Isso não é Às vezes, você está numa crise, numa perda num casamento, uma perda no trabalho. Uma situação específica, né? Qualquer Agora, coisa. pandemia, quantas pessoas, né? Quantas Exatamente. pessoas, Agora como você recebeu aumentou um a monte, procura? né? Até vai passar um programa, acho que amanhã ou depois, de como aumentou. E eu vejo isso no meu consultório, de como é uma coisa específica. Às vezes são coisas pontuais. Exato. Só que tem muito essa questão cultural, que ainda existe isso, infelizmente, que vai em psicólogo quem é louco. Algumas crianças vão no meu consultório, alguns adolescentes vão no meu consultório, eles falam, eu não sou louco, eu não sei por que eu tô aqui. Então tem essa, a gente tem que desmistificar isso aí na cabeça das Diferente pessoas. do meu filho, que quando era pequeno, eu tinha desconfiança que ele pudesse ser hiperativo. E levei ele no psicólogo, estressada, né? Mãe bem estressada. E ele até hoje disse, mãe, foi tão bom ir no psicólogo. Ele dizia, meu Deus, como foi bom. Ele disse, eu fazia lanche, eu comia, eu brincava e eu saía de lá, vocês me davam alguma coisa para comer. Mas eu estava escutando esses dias uma neurocientista falando, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma moça que está aí despontando, ela está à frente de uma pesquisa mundial que está analisando os efeitos da pandemia, enfim. Qual foi a fala dela que me chamou a atenção? A gente fica doente do fígado, a gente fica doente do rim, a gente fica doente do coração e N outros problemas de saúde. Mas quando a gente fica doente do cérebro, que é quem comanda tudo isso, Todos os outros órgãos, aí, não procura ajuda. aí é errado, Mas sabe aí por não quê? se procura ajuda. Porque o fígado, a gente tem um exame de imagem, a gente tem um exame de sangue, né? O coração, a gente tem um exame que vai lá, que mostra que tem veia, artéria entupida, enfim. E quando é o psicológico é diferente, porque o nosso abstrato... Não é matemático. A gente não tem Tem que ali. olhar para você no espelho. Exatamente. Você E assumir o que você é, né? Com seus erros e fraquezas e vamos lá. Entendeu? Não é errado você ser o que você é. O que não está legal, vamos consertar, vamos te ajudar para você chegar à possibilidade de você se ajudar. Isso. Mas quando não quer aceitar, não quer ter essa... Eu acho corajoso. Eu acho que quem faz terapia, eu acho assim, de uma coragem... Porque tu desnuda a alma, né? Desnuda a alma. É libertador. E o autoconhecimento é libertador e doloroso, né? Porque a gente se enxerga... Tudo quanto é coisa que a gente Claro, passa vai doer. com Né? certeza. Vai botar um sapato apertado, vai doer. Ninguém Você vai fazer, você vai tirar... Ninguém quer tocar em ferida, ninguém... A gente gosta de zona de conforto. Daí o que acontece? Para não ter que lidar, vamos tomar antidepressivo. Exatamente. Vamos Aí pra esse uso de psiquiatra, medicação indiscriminado, porque hoje tem remédio para rir, para chorar, para acordar, para dormir, tem tudo. Então, assim, não que eu seja contra, mas eu acho que até chegar na medicação, eu acho que tem N caminhos que a gente pode tentar. E vocês veem muitas crianças tomando esses medicamentos? Nossa,
nossa, bom, Ritalina, como eu faço avaliação neuropsicológica, muito o encaminhamento da escola, Ritalina, eu acho que o sonho da escola é colocar na caixa d'água. Para todos. Né? Porque eles querem robozinhos, eles querem uma coisa funcional e padrão dentro da sala de aula. Então, temos de tudo. E falando até nessa questão dos menores, né, uma coisa que a gente observa, e não sei se nós temos razão, que existem vários tipos de alienação. Uma das alienações que me chama a atenção é religiosa. Eu não sei se vocês já enfrentaram isso, de casais que se separam e, de repente, uma das partes assume um lado religioso, embute isso na vida da criança, e essa criança ela fica com medo, com estigmas, com dogmas, mas assim, não que religião não seja bom, eu sou religiosa, mas tudo dentro de uma razoabilidade, Até né? porque o alienador, ele vai puxar a criança para a religião dele, né? E usa da ele religião quer- para afastar o outro. Não é o usar da religião para incutir uma noção espiritual na vida da criança, Não, não. ele vai é dizer que o pai é ou a usar mãe como que não subterfúgio. que não tem aquela crença é uma pessoa Que não presta, que não vale. Usar bengala, né? Usar bengala dentro Mas pra é aquilo lidar que a com gente situação. falou, né? É alienação camuflada, né? É mais um tipo de alienação camuflada. E avançando, a criança que é vítima da alienação, que sofreu todos os estágios aí do leve, médio a grave, quais as consequências para essa criança que não foi salva em tempo, assim, no âmbito psicológico, de depressão, de automutilação? O que vocês mais veem? Vai depender, então, da idade da criança, de como ela recebe isso, como foi introjetado nela isso, a frequência que isso foi feito, o tempo que ela fica com aquele alienador, né? Se há quebra de vínculo, né, com esse outro par que está sendo alienado, né? E, na verdade, a criança ela não vai perceber, né, enquanto ela está vivendo com aquela pessoa, né, com a mãe, ela não vai perceber. Para ela é tranquilo, entendeu? Ela só vai perceber quando ela começar a ter entendimento. Então, quando a criança é pequena, tem a mãe que é proteção, tem a mãe que tem uma relação próxima. Então, assim, ok, tudo bem. Ela vai achar estranho, no caso, se ela tiver um vínculo com outro par, né, com outro genitor. Quando ela começar a perceber... Quando ela tem um vínculo com o genitor e esse vínculo é quebrado, ela vai sentir um vazio. Porque no momento aquele genitor fazia parte da minha vida. Num outro momento aquele genitor não faz parte da minha vida. Então cadê aquele genitor? Vai ficar um vazio. Né? Às vezes vai querer substituir por uma mãe, um companheiro, um outro pai, sei lá. Mas não vai ficar aquele vazio. Porque ela tem uma história com aquela pessoa. Então assim, ela vai crescer sempre com esse vazio. Né? Então assim... Quando ela cresce, que ela começa a entender algumas coisas, aquele vazio vai acompanhar ela, aquela quebra vai acompanhar ela, né? Que foi aquela quebra daquela história que ela tinha, né? Vai acompanhar ela e ela pode pode se sentir culpada, depressão, tem pessoas que drogas, né? Porque não tem não preencheu aquilo que foi, não teve não se colocou um nome para aquilo, né? Ficou vazio, ficou sem nome, então ela vai crescer com esse vazio, ela vai substituir por outras coisas. Daí a droga, às vezes come demais, é obesa, compulsão, anorexia. Mas jogos também, excessivo. Eletrônicos, né? assim, compulsão. eletrônicos. Eles começam a achar fugas, né? E uma coisa que eu também acho, né, que a gente tem que até olhar mais adiante é aquilo que a gente já havia falado antes, né? Se eu tenho esse buraco da figura paterna ou da figura materna, como é que eu vou ser enquanto mãe quando eu for mãe? Como é que eu vou ser enquanto pai quando eu for pai? Né? Uma coisa é fato, essa falta, esse buraco vai sempre permanecer. Vai de alguma coisa ele vai transbordar. Exato. De algum lado. Pode falar, Rafa, desculpa. E nesse estágio da alienação parental, em que a criança foi tão alienada que ficou esse buraco, se for cessado o convívio com esse alienador, o que seria melhor o juiz decidir? Suspender o convívio ou manter o convívio? E como seria feito esse tratamento para a criança? Porque a criança, a gente tem observado, né, que quando a criança está muito alienada, o juiz, enfim, né, o profissional, o psicólogo, tem receio de tirar a criança
meio de alienação, porque eu estou dependente do meu alienador. Se eu tirar... A ideia é que vai se causar um sofrimento, sofrimento tão maior. grande para essa criança de afastá-la da figura do alienador que se mantém e se legitima, verdadeiramente se legitima. A alienação. A Se alienação. premia a alienação. Não, isso pode acontecer sim e com bastante frequência, né? Mas é aquilo que a gente falou. Tem situações que essa ruptura de vínculo tem que acontecer. É um mal necessário. Tem que acontecer. Exatamente. Então, assim, por isso é que eu digo, a gente não pode olhar num contexto geral. Eu acho que são casos e casos. Tem casos, eu já recebi casos lá no meu consultório que, assim, é duro, mas tem casos que a criança não pode conviver, até porque a gente tem que pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a preservação da vida da criança está em primeiro lugar, mas tem casos que ela é obrigada a ser afastada de um do... Que além de alienar, ela faz um prejuízo imenso na saúde mental da criança. É aquele suicídio emocional, né? Entende? Um prejuízo imenso, como no caso ela falou a questão da religiosa, né? Você vai obrigar uma criança a incutir uma coisa que, né? Não prejudica o emocional Não, e da da fala criança. de vocês me parece que é muito mais fácil, me corrijam se eu estiver errada, resgatar a relação de uma criança com o genitor que pratica a alienação parental do que resgatar a relação de uma criança com aquele genitor que sofre a alienação parental, que é o acusado. Ao contrário, se a mãe, digamos, pratica alienação parental e se cessa isso mediante uma alteração de guarda, depois é possível resgatar o vínculo desse filho que foi alienado com essa mãe. Agora, nem sempre é possível resgatar o vínculo desse filho com o genitor contra quem foi praticada a campanha de alienação. E não queres apresentar aquela fala do livro lá que tu falaste antes nos nossos bastidores, da moça que é... Como é que é o nome do filme mesmo? A Morte Inventada. Que depois de tantos anos... Ela e o irmão sofreram uma campanha de alienação violenta praticada pela genitora. O pai tentou, muitos anos tentou, até que ele cansou e desistiu. Ele realmente desistiu. E depois de 30 anos, essa filha, né, fala sobre essa experiência, diz que sentia o vazio, a falta desse pai e o quanto ela sofreu por achar que tinha sido abandonada. E não era nada disso. E não era nada disso. Eu até te pedi para falar isso porque a Priscila, que não quer aparecer no vídeo, mas como isso aqui é um bate-papo, né? E a gente tem que tratar de maneira informal, até vem para cá, Priscila. Apareça aqui. A Priscila faz parte do nosso grupo. E ela está pedindo para a gente terminar, mas eu não queria terminar, porque não, é que eu acho que é tão importante que nós... Temos que marcar outro. Tem muito mais assunto. E além de marcar Ficou outro... faltando várias dúvidas. Exatamente. Várias. E a gente tem muito para aprender com vocês. Assim, ó, e nós estamos até nos aproveitando um pouco. Eu sou obrigada a dizer isso, admitir, porque tudo que vocês falaram, a gente aprende. Sim. E a partir de amanhã a gente já vai ter um outro olhar, sabe? Já colocaremos em prática. Exatamente, porque são muitas dúvidas, são muitas indagações. Não é nossa área, né? E nós temos muito respeito assim com o próximo, com a pessoa que nos procura. A gente tenta fazer um trabalho muito sério, mas principalmente colocando o menor em primeiro lugar. Porque aquilo que vocês falaram, chegou aqui, não é o pai ou a mãe. Se tem menor envolvido, é outra situação, sabe? É um ser indefeso. Não tem como a gente olhar não considerando isso. Então, depois a gente vai até conversar, Priscila, que está encerrando a nossa conversa. Jamais advogaremos contra uma criança, né? Não, A verdade jamais é essa, advogaremos né? contra uma criança. Resumindo. Mas que Preferimos largar a mão da advocacia. que eu queria era, assim, duas coisas. Fazer uma pausa para a gente iniciar, se vocês concordarem, uma nova conversa sobre esse assunto e talvez a gente esclarecer alguns casos, né? Obviamente que sem dar nomes ou algumas situações que a gente vê nos livros, porque eu acho que isso impacta mais quem ouve. Porque ouvir, às vezes, só o nosso lado técnico, realmente entre aspas, chover no molhado, mas não é. Nós temos que nos conscientizar, vamos construir um mundo melhor. Isso não é utopia, é uma obrigação nossa, sabe?
E, em segundo ponto, deixar a palavra livre para vocês, assim, poderem acrescentar mais alguma coisa, finalizar e dizer que nós somos fãs do trabalho de vocês. Isso é óbvio, ululante, assim, e nós precisamos muito de vocês. Eu, se fosse presidente da República, lançando uma campanha já, colocaria um psicólogo em cada colégio, em cada sala de aula, aumentaria no judiciário incrivelmente vários psicólogos, daria cursos para os psicólogos forenses, assim, que eu acho que eles têm que ser valorizados, são figuras importantíssimas, tanto quanto os professores e médicos, Mas sabe? daí tá parecendo que a gente está morando na Suíça, né? Mas nós moramos em Blumenau, vamos construir a nossa Suíça aqui, vamos construir em Florianópolis, vamos construir nas nossas respectivas comarcas, né? Eu acho que vamos iniciar esse trabalho hoje. Então, eu passo a palavra para vocês, já dando meu tchau e agradecendo imensamente. Eu acho que quando a gente fala de criança, né, de proteção, eu acho que todos nós somos responsáveis, né? Não é só um trabalho de psicólogo, é um trabalho de advocacia, direito, dos juízes, da escola, da comunidade, da igreja. Acho que todos nós somos responsáveis. Não é mais aquela história, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Não, nós temos que colocar a colher. Nós precisamos proteger as nossas crianças, né? Eu acho que tanto como a gente complementa o trabalho de vocês, vocês também complementam, porque às vezes a gente está dentro de um consultório e de uma área de falar sobre o direito, a gente também se perde, né? A gente, mas será? Bom, quem sabe tu procura o teu advogado e conversa. Então, a gente precisa de trabalhar em equipe, né? Eu acho que o ideal é a equipe, né? Então, assim, estamos aqui hoje conversando, né? Outros profissionais do judiciário também, assistente social também, que eu acho super importante, que está ali também, frente a frente com o pessoal. E é importante, né? Eu acho que toda uma equipe, sempre em busca de um melhor para uma criança, um adolescente, é importante. Então, acho que o trabalho em conjunto de todos é importante. Eu sou muito defensora do trabalho em rede, né? Eu acho que tudo que a gente faz para agregar só pode trazer benefícios. E uma defensora até o meu último minuto de vida das crianças. Então, quando chega uma criança para mim no meu consultório, seja ela numa situação dessa de separação, trazida pelo pai ou trazida pela mãe, para mim não tem nem pai nem mãe, para mim tem a criança, né? Tem um ser que muitas vezes está diante de mim, que é indefeso e que necessita, né, dessa ajuda, necessita desse olhar, necessita desse acolhimento. Então, para mim, criança é tudo. Então, e trabalhar em rede e poder fazer isso por essas crianças é que faz toda a diferença, até para não chegar onde chegou no caso desse menino. Exato. Duda? Só agradecer imensamente, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, ouvir tantas experiências e dizer que eu já estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Que tem que existir, com certeza. Muito obrigada pela colaboração de vocês, para a gente poder trocar essas ideias e a gente conseguir efetivar o atendimento dessas crianças. Eu faço das palavras de ambas as minhas, tá? E agradeço. Das três. As três falaram tudo já. Estamos aqui para aprender com vocês só. E queremos muito aprender, tá? Muito. Queremos mesmo. Muito, todo dia. Então, sinto-se abraçadas por nós e nosso carinho. É. Obrigada, gente.